Eu comecei aqui com o pastor Deiró de Andrade, então vamos lá, pastor Deiró, sua opinião inicial. A pergunta, tema do nosso programa, o anjo do tanque de Betesda era real? Era uma lenda? Como é que funciona? O anjo era real. João, quando escreveu o texto, não o coloca nos termos de folclore, não o coloca nos termos de uma lenda, mas de um fato. Ele conta um fato. E por esta razão, eu não vejo nenhuma condição de dar a ele uma outra interpretação. Pastor Gessé, na sua opinião, o que acontece lá em João capítulo 5, versículo 4? O anjo era real? Se não é, por quê? Como é que você vai aí iniciar aí o seu debate, sua palavra inicial? Vamos lá. Ok. Este texto, ele que trata do anjo de Betesda, né, famoso anjo de Betesda, ele deve ser interpretado à luz do que nós aprendemos sobre interpretação de texto bíblico. E a hermenêutica, ela vai dizer o seguinte: a escritura interpreta a própria escritura. Quando possível, nós vamos tomar as palavras no sentido usual e comum. E nós temos que levar em conta também a história, levar em conta o contexto, levar em conta a cultura da época. Com essas premissas, com essas linhas que nós vamos traçar, eu vou defender o contrário do pastor Deiró hoje, né? Por quê? Porque quando nós lemos esse texto, em algumas bíblias você vai encontrar esse texto em colchetes, o final do versículo 3 e o versículo 4, muita gente não entende o porquê disso. Quer dizer que em alguns manuscritos, pelo menos os mais antigos, você que está ouvindo a rádio, nós temos 3 manuscritos principais antigos. Na aula de bibliologia você vai ver isso: o Vaticanus, o Alexandrino e o Sinático. Desses 3, que os mais antigos deles são do século IV, nós não temos em 2 deles este versículo, final do versículo 3 e versículo 4, que é exatamente o coração dessa questão aqui. Esse texto do final do versículo 3 e o versículo 4 inteiro passa a aparecer nos demais 5.840 manuscritos depois do século IV. Então, por esta razão, já falando sobre hermenêutica, usando aqui recurso da primeira matéria, eu já estudei bibliologia, e a segunda hermenêutica, eu não consigo elementos para acreditar que seja um fato, parece mais um acréscimo. Bom, pastor Deiró, o senhor encara como sendo um acréscimo essa questão dos manuscritos, o senhor também é um estudioso também dessa área, como que o senhor defende que o anjo ali é real? Bom, o pastor Gessé Odilon é um admirável estudioso, e colocou com muita propriedade os manuscritos antigos, mas eu tenho algumas questões para serem postas. Primeiro, parece interessante haver quem creia que o Espírito Santo inspirou toda a Escritura, menos esse texto. Que 5.800 manuscritos constam, 2 não constam, e porque 2 não constam, o Espírito Santo teria então inspirado toda a Escritura, que é divinamente inspirada, tarará, tarará, menos isto. Como disse, João não o coloca como lenda, nem o coloca como uma crendice. Na posição de João, naquele texto especificamente ali, é posto como um fato. Como é posto um fato que Moisés joga a vara no chão e ela vira cobra. Como é posto um fato que os magos do Egito fazem a mesma coisa. Como é um fato que a cobra, que era a vara de Moisés, engole. É um fato. Então, João coloca isso como um fato. Portanto, eu não vejo nenhuma condição, ainda que em alguns textos encontremos isto sob colchetes, informar que não seja um fato. Pastor Gessé, quando o texto aparece entre colchetes na Bíblia, na tradução em português, significa que ele não pertence àquela família de manuscritos, né? Mas não significa que ela foi inventada, não é verdade? Como é que funciona isso aí? Então, eu vou responder a sua pergunta, mas a questão da inspiração da Bíblia que nós acreditamos, eu acredito exatamente igual o pastor Deiró. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Mas quando nós vamos ler por exemplo, um credo doutrinário de uma igreja ou um credo doutrinário de uma escola teológica, eles têm o cuidado de dizer o seguinte: cremos na inspiração plenária e total da Bíblia, inerrante, infalível palavra de Deus, nos seus originais. Então, quando eu apelo para esses manuscritos sináticos e alexandrinos ou vaticanos, é porque eles são os mais antigos. Então, não é só baseado nisso, mas só para os irmãos entenderem. Eu creio exatamente igual o pastor Deiró na inspiração plenária e total da Bíblia, mas é que os manuscritos mais antigos não continham. E aí, entrando na resposta do colchete, pastor César, há quem acredite, até pastor Rodrigo Silva, um arqueólogo bastante conhecido, diz o seguinte: esse texto parece que era um comentário adicional que os copistas fizeram para explicar a razão desse movimento das águas. Por quê? Porque no versículo 7, salvo engano, tem uma explicação: ninguém há que me coloque na água quando ela é agitada. Então, quando ele está nesse contexto, é porque alguns manuscritos citam, outros manuscritos não citam. E eu apelei na primeira argumentação aos mais antigos. Mas tem uma outra coisa interessante: Escritura interpreta a Escritura. Tudo na Bíblia está por alguma razão.
E a parte que está em todos os manuscritos, inclusive esses eventos que o pastor Deiró citou, da cobra, de fato estão nos manuscritos antigos, né, judaicos. Né? Quando a gente fala de escritura e interpreta a escritura, tem um texto que fala o seguinte: na porta, ficava perto da porta das ovelhas. Isso é um indício arqueológico. É um indício arqueológico. E a arqueologia encontrou esse lugar aí, essa porta das ovelhas, que é o lugar que as ovelhas passavam, e o passar das ovelhas fazia a água balançar no tanque. E alguém se jogava. E Tertuliano fala o seguinte: as pessoas paravam de reclamar das dores. E a arqueologia encontrou esse lugar. Um arqueólogo chamado Skit, ele encontrou um lugar que era templo de Esculápio, que tinha um tanque no exato lugar da porta das ovelhas. Esculápio, ou Asclépio, os irmãos sabem, é um deus da cura da mitologia grega. Então me parece, pastores, que aquele lugar de Betesda era um lugar de adoração à entidade falsa e que algumas pessoas acabavam sendo aliviadas lá. E este anjo não me parece ser um anjo do Senhor. Se é que tinha um anjo lá, não era um anjo do Senhor, porque Jesus desautorizou esse anjo. O anjo tinha um repertório dele, ó, o primeiro que entrar aqui, né, meritocraticamente, é curado. Aí Jesus entra lá e fala: não, o anjo está errado, eu vou curar você. E o texto termina, hermenêutica de novo. E ele reconheceu que Jesus era o que o curava. Existe algum tipo de indício histórico? Porque o senhor está falando que vai ter um processo onde tem um deus pagão do paganismo grego ali ao lado do templo de Salomão, que no caso ali na época de Cristo já era o templo de Herodes. E já que o tanque de Betesda ele dista, sei lá, algo como 200, 300 metros do templo, né? Existe algum tipo de índice histórico e tal? E não o pessoal hoje falando: pode ser isso, pode ser aquilo outro. Tem isso, porque eu não lembro de nenhum tipo de paganismo grego. Tem lá, antigamente o Israel teve aí enamorado, né, do paganismo cananeu, né, os deuses cananeus, Dagon, Baal, não sei o que, mas isso se resolveu. Divindades gregas só se encontra lá no Hermon. Então, no pé do Hermon, lá no norte, né? Exatamente. Mas ali do lado ali é o deus Pan, né, que aparece ali. Agora ali ao lado do templo, tem algum índice para sustentar essa ideia? Então, a gente está falando do século I, ok? No século I, o mundo romano, cultura grega ainda, herdada. Então, temos aqui um testemunho de um arqueólogo, que eu acho que é o arqueólogo mais famoso do Brasil hoje, evangélico, independente, Rodrigo Silva, citando um arqueólogo chamado Kaique, que encontrou um templo de Esculápio num tanque de Betesda, na região próxima à Porta das Ovelhas, e Esculápio, ou Asclépio, era o deus da cura dos gregos. É natural a gente pensar que esse tanque é o mesmo tanque que nós estamos falando. Como vocês já assistiram aí, a primeira parte do vídeo, a parte do debate entre os pastores, esse debate foi realizado pela Rádio Musical, pastor César Cavalcante. E aí, meus amigos, fica em aberto aí para todos nós colocarmos as nossas opiniões. Eu tenho, por exemplo, aqui algumas questões que eu gostaria de perguntar aos senhores debatedores, mas infelizmente a gente não tem essa oportunidade para questioná-los. E as minhas questões aqui eu vou colocar uma por uma aqui na tela, aí como você está vendo, e a gente vai comentando a cada uma delas, tá bom? Aproveitando a oportunidade, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, tem aí a barrinha, inscrever-se, depois você aciona o sininho das notificações, e aí fica tudo certo. Aí você pode comentar, pode compartilhar, que será de grande ajuda aqui para o canal. Bom, o tema desse meu vídeo aqui é esse aí que está aparecendo na tela. O anjo do tanque de Betesda era real ou lenda? Inclusive foi esse mesmo o tema debatido entre os teólogos, os pastores teólogos, ao qual você acabou de assistir. É uma questão que chama a minha atenção, que chama a atenção de quem lê a Bíblia, de quem é crente, e também chama a atenção dos ateus, as pessoas que estão aqui para ajudar a refletir, ajudar você a refletir, né? Se você ainda não leu a passagem da Bíblia que nos narra esse fato em que um anjo descia por vez lá no tanque de Betesda e ele curava as pessoas que ali desciam, que ali mergulhavam, né?
Então, eu quero sugerir a você que vá na Bíblia e leia no capítulo 5, vá no capítulo 5 de João, e lá você vai encontrar esse registro bíblico, esse texto bíblico que conta essa história, que conta esse relato de que um anjo descia por vez dentro do tanque de Betesda e agitava as águas. E a primeira pessoa doente, com qualquer tipo de enfermidade, que ali estivesse e que mergulhasse nas águas do tanque, seria curada, sairia plenamente sã. E diz aí o texto que Jesus, chegando lá, ele encontrou ali um paralítico. Encontrou um paralítico. Somente, o interessante, ao meu ver, porque Jesus só curou este paralítico. Só tinha ele necessitando dessa cura. Por que Jesus só curou a um homem, um só paralítico? Já é um questionamento, não é? E Jesus curou esse paralítico. Estava ali já à espera de um milagre, segundo o relato do texto, há 30 e poucos anos, não é? Há 38 anos ele estava ali, esperando o anjo descer para agitar as águas e ele mergulhar, mas como ele era paralítico, sempre passava um na frente dele e recebia o milagre. É assim que está o registro no texto, né? Tá bom, pois é. Aí ficou aí o debate, os senhores falando aí, será que é verdade, será que não é, será que é lenda, será que não? Muito bem. Eu já vou colocar a minha primeira questão, aqui na tela para gente discutir. Tá? Vamos ver aqui. Então vamos lá. Então tá aí já a nossa primeira questão. Qual a relevância da questão em debate? Se o relato bíblico é verdadeiro ou lenda? Qual é a verdadeira relevância? Qual a importância disso? Principalmente para pessoas que não têm conhecimento teológico. Qual é a importância de um debate como esse? Suponhamos que um debate desse aconteça numa cidade pequena, do interior, numa região agrícola, numa região onde as pessoas são camponeses simples, que não tem nem sequer o primário. Imagina curso teológico, conhecimento teológico. E ali é anunciado um debate deste entre dois teólogos. Eles vão discutir sobre o fato de que o relato bíblico é verdadeiro ou lenda. Será que o anjo realmente era verdadeiro? Ele descia ali mesmo ou não? E aí, muitas pessoas ali são convidadas para esse debate. Entre elas, muitos doentes, pessoas cadeirantes, outras com doenças terminais, pessoas que já estejam desenganadas pelos médicos e tais. Então, qual é a relevância? Qual a importância? O que pode acrescentar um debate como este a essas pessoas? A pessoas analfabetas, pessoas que não têm nem o primeiro grau, né, o primário, pessoas que não tiveram condições de concluir os seus estudos, nem o ensino médio, né? Então, esse debate, ele acrescenta alguma coisa na vida dessas pessoas? Ou só serve para encher tripa, né? É para encher tripa de vento somente? As pessoas que estão doentes serão beneficiadas com um debate desse? É isso que a gente traz aqui nesse vídeo, essa questão. Tá? Porque se for só a título de questionar quem está certo e quem está errado, e não ter nenhuma utilidade, e não beneficiar as pessoas que estão doentes, pessoas que estão necessitadas de um milagre, de uma cura,
e esses homens cheios do conhecimento aí, somente expondo seus conhecimentos, mas não tendo poder, então de nada adianta, não é relevante. Não é relevante, você entende? Então deixa eu passar aqui para a minha segunda questão. A segunda questão é essa aí, está na tela. Praticamente eu já falei sobre ela. Qual a importância da decisão do debate? No que essa decisão ajuda as pessoas sem conhecimento teológico? Qual o acréscimo? Qual é a adicional que esse debate traz para as pessoas? Porque se não acrescenta nada, não tem o menor sentido ter um debate como esse, né? E a gente não quer saber, se era falso, se era verdadeiro, se era lenda, se era original. A gente quer saber se tem um sentido lógico, né? Aí nós temos mais esse aí. Quem está certo, o pastor A ou o pastor B? Quem está certo, né? É isso que a gente está aqui para questionar, né? E se o anjo, se esse evento ele foi verdadeiro, se ele foi verdadeiro, por que não acontece mais nos dias de hoje? Tem tantas pessoas doentes, tantas pessoas enfermas, em lugares tão distantes, onde os médicos, profissionais da medicina, com todo o seu conhecimento, têm dificuldades de chegar, onde muitas pessoas estão ali contando com a sorte. Mas lá tem uma igreja, lá tem um pastor, lá tem crentes, a Bíblia está por lá. Porque mesmo que a medicina não chegue, medicina avançada não chegue nesses lugares, mas lá tem os evangélicos. E por que esse anjo não opera mais? Por que Jesus não opera assim como operou lá no tanque, na vida do paralítico? Por que hoje não acontece mais? Problemas como mal de Parkinson, Alzheimer, síndrome de Down, pessoas que têm partes amputadas do seu corpo, pessoas que estão enfrentando um câncer já no estado terminal. Essas pessoas aí, elas teriam aí uma grande necessidade de ser curadas, de receber um milagre. Estariam na fila de espera por um milagre. Aquilo que a medicina não pode resolver, mas tem os anjos, tem os crentes que oram, tem Jesus, não é? Então, por que hoje não acontece mais essas coisas? Então, são esses pontos que a gente questiona. Que a fé, ela ilude, ela engana as pessoas. A fé faz com que as pessoas se prendam às mentiras, às fábulas, aos enganos, e alimente uma esperança de que vai acontecer na vida delas também. Pessoas que estão doentes, que acreditam numa palavra de um crente, numa palavra de um teólogo, de um obreiro, de um pastor, de um crente qualquer que seja. O crente lê esse texto e diz: você está esperando tanto tempo por um milagre. Talvez não tenha ninguém que te coloque na posição de receber o milagre. Mas hoje Jesus está aqui. Jesus vai te curar. E aquela pessoa que é um cadeirante, que tem uma síndrome, que tem uma doença já em estado terminal, fica tão alegre, tão motivada, mas não acontece nada. Não acontece nada. Então isso prova que o crente vive uma fé mentirosa, ilusória, que engana tanto a ele quanto as demais pessoas que estão ali à sua frente. Então, meus amigos, nesse vídeo eu quis trazer, né? Trazer esse conhecimento aqui, trazer essa discussão para colocar aqui
para a gente analisar, né? Porque não adianta nada, não adianta nada ter homens com tanto conhecimento e não tem poder, né? Não adianta nada. Tá bom? Então coloquei coloquei a sua opinião nos comentários do vídeo, porque nós fazemos esse trabalho aqui para esclarecer, tá certo? Um abraço.